Boa noite. Entidades filantrópicas devem recolher o ICMS ao adquirir medicamentos e serviços. Esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal a julgar um processo de Minas Gerais. Os ministros reafirmaram jurisprudência do próprio STF. Por unanimidade, os ministros reverteram decisão da Justiça de Minas Gerais, que havia concedido imunidade do ICMS sobre medicamentos e serviços adquiridos pela Casa de Caridade de Muriaé. Para a Justiça Mineira, a entidade filantrópica teria direito a não recolher o imposto, porque presta assistência médica gratuita à população carente. Mas todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, reafirmando a jurisprudência do Supremo. Entendo não haver maiores razões para se alterar a orientação consagrada nesta Corte. À luz da jurisprudência predominante, reputo que a imunidade tributária subjetiva, no caso do artigo 156 da Constituição Federal, em relação aos impostos, aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito e que é irrelevante para resolver essa questão e investigar se o tributo repercute economicamente. A doutrina é farta sobre o assunto. Levando em conta, portanto, os limites do texto constitucional e levando em conta a perspectiva assentada nesta Corte, estou acompanhando a conclusão do eminente relator e afirmando que, nesta direção, o benefício da imunidade subjetiva não se estende para tal fim ao contribuinte de fato. É impossível não ter simpatia pela ideia de não se tributarem medicamentos e equipamentos hospitalares. Eu acho que todos nós temos simpatia por essa ideia e acho que essa é até uma política pública desejável. Como, de resto, já se faz em relação ao IPI, de diversos medicamentos que têm alíquota zero. Porém, eu acho que poderia produzir um efeito sistêmico desastroso se nós mudássemos uma jurisprudência tradicional, consolidada, relativamente à imunidade se aplicar apenas ao contribuinte de direito e não ao contribuinte de fato, para atender a uma situação específica que a gente acharia mais justa, sem poder prever que impacto sistêmico isso teria de uma maneira geral. O relator leu a tese de repercussão geral, que deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Ainda durante a sessão, os ministros modificaram decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que admitiu a regulamentação por lei ordinária de exigências para a concessão da imunidade tributária para entidades que prestam assistência social. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, entendendo que a regulamentação só é possível por lei complementar. Nesta sentada, o ministro Marco Aurélio esclarece que a questão, de fato, foi resolvida mediante perícia, mostrando que a entidade recorrente cumpria os requisitos necessários para fazer jus à imunidade. E eu, então, entendo, tal como entendeu na ocasião o ministro Euli Zavascki, que no mérito assiste razão ao ministro Marco Aurélio, porque a solução dada por Sua Excelência é consentânea com o que está disposto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal e também no artigo 146, 3 da mesma carta, na medida em que para esta benesse ou para alterar a sistemática, o regime, existe lei complementar e não lei ordinária. Então, refazendo o meu voto, na verdade eu enunciei um voto meramente provisório naquela época, naquela sentada, eu agora acompanho integralmente o voto do ministro Marco Aurélio. Os ministros também elegeram a lista tríplice de candidatos ao cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na vaga reservada aos juristas. A lista é formada pelos advogados Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. A lista vai ser encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que vai escolher um nome.